Ora, boas pessoal, boas Joel, bem-vindos ao Dois Solas da Lapa, um podcast que vos apresenta cultura e teologia semanalmente. Como é que estás, meu amigo? Estou muito bem. E tu? Cá estamos. Com muito frio. Nós estamos a gravar naquela semana em que as temperaturas desceram. Eu sinto-me Cheiro como se meio a estivesse na pique. Serra da Estrela diariamente. Mas tenho uma boa notícia para ti. É lá! Segundo o que eu li, a partir do dia 10 vai descer ainda mais a temperatura. Isso é que se quer. Pronto, isso é que se quer. Estou contente com isso. E o que é que tens visto? Maravilha. O que é que eu tenho visto? Olha, eu não sei se disse a semana passada, eu meti o HBO ou a HBO, e fui, por acaso no fim de semana tivemos tempo e fomos vendo algumas coisas. Estamos a ver e a gostar do Your Honor, com o Bryan Cranston, o tipo do Breaking Bad. A série está boa, por acaso, estranhamente é daquelas séries em que o nível de qualidade dos episódios não vai descendo. Deixa ver como é que é o final, mas está muito bom. Mas depois, deixa ver, olha, vimos um episódio de The Stand, baseado no romance do Stephen King. Não sei se volto, não sei se Eu já volto. vi esse. Espera, The Stand é uma série recente, acho eu. eu vi. Ele é polícia. Eu gostei tanto que não guardei grande coisa. Será que Acredita? foi essa que eu vi uma que até gostei bastante? Depois aquilo foi um bocado downhill. Agora já não Não, tenho a não. certeza se é essa. Isso eu também vi. Eu agora não me lembro do nome, mas isso já estreou há mais tempo. O Esta estreou há 1 ou 2 semanas. Não, então não é essa. Então não é essa. É. Há tanta adaptação do Vimos. Stephen King que torna-se É, difícil. pois. Vimos os 2 primeiros ou 3 primeiros episódios do Flight Attendant com a Kelly Cuoco, Não faço ideia. do Big Bang Theory. É a história de uma Assistente de hospedeira de bordo. bordo É. que conhece um tipo, vai para a cama com ele e acorda com ele morto ao lado. Ok. Ela acha que não foi ele, mas entretanto, bem, tu começas a perceber que provavelmente não foi ela mesmo, mas trata disto. É uma espécie de drama com comédia, mas também não nos convenceu. Eu estou a ver o 30 Moedas, do Alex de la Iglesia, uma série de terror Hum. espanhola. Vale a pena pelo ambiente, mas a série também não é nada de especial. E vimos começámos a ver o Lovecraft Country, que é também uma série de terror. Eu comecei a ver uma série de terror. O primeiro episódio é muito bom, a partir daí é sempre a descer. Mas, Downhill. portanto, não tenho visto grande coisa. Tenho dedicado nestes primeiros dias de 2021 a ler muita banda desenhada. Mas pronto. E tu? Ainda de volta do Tex? Ainda ando. Ontem li uma das grandes histórias que se chama Patagónia, editado pela Polvo em Portugal. O texto vai para a Argentina. É a história clássica, portanto tens bons contra maus e depois percebes que às vezes os bons também, por alguma razão, têm que dar o braço a torcer pelos seus valores. Vale a pena. Eu tenho lido alguns textos a cores, eu prefiro o preto e branco, eles são muito bons, os desenhadores são muito bons no preto e branco. Os italianos começaram a colorir há relativamente pouco tempo e as cores normalmente são fracas. Ok, que Mas engraçado. Nunca tinha tenho pensado. dedicado ao texto e tenho dedicado também a reler algumas coisas de franco-belga. Bruno Brasil e Jonathan, do Cozy, que são interessantes. E tu, o que é que tens lido e que tens ouvido? Ouviste? Olha, acabei finalmente. O nosso pastor Filipe vai ficar muito contente porque eu roubei-lhe o livro para aí há um ano. Ou mais, na verdade, ou mais. Sim, há mais, porque já estamos em 2021 e não foi em 2020, portanto há um ano e meio para aí, que era a história da igreja do Franklin de Ferreira. Yeah. Demorei porque houve uma altura que me esqueci que tinha um livro cá em casa, acho que já contei isso no outro episódio. Portanto, voltei a pegar nele e acabei finalmente. Gostei muito, ou seja, aquilo é mesmo uma visão panorâmica do que tem sido a história da Igreja Cristã e gostei muito. É muito.
é muito giro quando tu só vês, quando tens a noção só factual das coisas, ou seja, não há ali juízo de valor, não há nada, ninguém está a contar a história, estão-te a dar factos desde o início até agora, e o que torna a coisa também interessante, e tu começas a criar também alguns juízos de valor quando estás de frente aos factos e a mais nada do que os factos. Foi muito interessante mesmo. Este é o Franklin Ferreira, certo? Exatamente, o livro. Franklin Ferreira. Yeah. E depois estive a ver, eu não sei se já tinha falado nisso, eu estou um bocado senil, comecei este ano um bocadinho senil, vi uma série com o Sacha Baron Cohen, que ele é espião de Israel e consegue, The Spy. baseado, The Spy, consegue chegar aos grandes, aliás, torna-se vice-presidente do Irão, vice-presidente. Sim, acho que sim. Ou seja, uma coisa do outro mundo e baseado numa história verídica. E depois vi também, agora, recentemente, uma minissérie que é o Unorthodox. Não sei se já viste. Conheço, mas ainda não vi. Sei que até gostei. Depois perde um bocadinho de... Também são só 4 episódios. Portanto, o último episódio poderia ter dado ali mais alguma coisa. Também é baseado na autobiografia lá da personagem principal, baseado num livro. Gostei, ou seja, depois é daquelas séries, podia ter mais um episódio e haver aqui um closure se calhar um bocadinho melhor, mas é também engraçado. De resto, não tenho visto, tentei começar a ver porque aí há uns meses houve assim, é grande série, ou pelo menos a Netflix estava a querer pôr aquilo pela goela abaixo das pessoas, que era o Snowpiercer, que é o do comboio. Eu vi o filme. Pois, eu não vi o filme. É uma coisa anterior e a história já não me surpreendeu, então acabei por não entrar na série. Adormeci ao final de 20 minutos, achei que, para já... Isso é bom, quando tiveres insónia. Exato, não percebi mesmo aquilo e depois tenho muita dificuldade em perceber esta realidade de, o mundo está a acabar, então vamos fazer um comboio para andar à volta do mundo. Eu sou todo a favor de a realidade nem sempre, ou o que é pintado nos filmes nem sempre tem que ter uma narrativa muito forte ou uma história, mas esta pareceu-me só parva demais. E depois a carruagem de trás, eles conseguiram entrar, então não me prendeu nada. E depois o que vi dos 15 minutos, os 20 minutos que vi também não ajudou a mudar a minha opinião, portanto desisti. E de resto acho que é isso. Ora, deixa-me só acrescentar. Na NBA. Voltou e eu agora a ver os joguinhos, os resumos dos jogos. Boa. Deixa-me acrescentar, vai sair amanhã, portanto vocês já vão apanhar isto com algumas semanas de diferença, mas vai sair amanhã um pequeno texto sobre os sermões da pandemia, do pastor Iago Martins. Eu ainda não terminei, portanto faltam-me 2 sermões, salvo erro, eles são 8, mas é um livro que eu aconselho, é um livro que me bateu forte. São sermões pregados na altura de pandemia ou no contexto de pandemia. E aquilo que eu tentei escrever no texto eu acho que é interessante porque por um lado ele vai tentar falar para os corações das pessoas que ele conhece e que provavelmente umas estão sem emprego, outras estão doentes, alguém pode ter perdido algum amigo ou familiar. O medo perante o desconhecido, as alterações, ele fala nisso pegando na palavra, a palavra é central, mas ele também vai buscar sempre, aliás, cada sermão termina com um excerto de um sermão da história da Igreja em períodos destes. Torna-se interessante a maneira como ele aborda a questão do sofrimento, a questão da ansiedade, a questão do pecado, e a maneira como nós devemos viver a vida cristã em momentos destes. Portanto, são sermões de alguma forma que tentam trazer ânimo, que tentam animar as pessoas, mas também são sermões que nos obrigam a olhar para dentro e levar-nos à prática. E foi... Aliás, é o primeiro livro provavelmente que eu vou terminar, primeiro livro que não de banda desenhada, que eu vou terminar em 2021, mas tem sido um bálsamo. Boa, fixe. Tem sido um passado bálsamo. depois também. Boa, maravilha. Olha, e hoje nós estivemos aqui a pensar e achámos, era um tema por acaso já estava na nossa lista. Já estava. Há algum tempo. Aliás, há um tempo, se calhar desde o início, pois, exatamente. Que tem a ver realmente com a liturgia.
queríamos falar acerca de liturgia, que é uma palavra que eu vou-te dizer que só há poucos anos é que eu me tornei, se tornou mais familiar para mim. Tiago, o que é a liturgia? Aproveitaste, estás a vingar da semana. Aproveitei. Epá, eu não fui buscar nenhuma definição, ainda que provavelmente para a cultura portuguesa como a nossa, ou para quem tenha o background ou a experiência de estar numa igreja católica, a liturgia é um termo que é relativamente comum, e que eu acho que nós podemos aplicar mais ou menos da mesma forma, que é a estrutura do culto ou a ordem de culto. Portanto, obviamente depois o litúrgico, o uso da palavra pode ter uma aplicação que pode ser mais rígida, naquele sentido das coisas serem sempre daquela forma e acontecerem daquela forma. Mas eu diria, liturgia para nós, no nosso contexto, é um pouco a ordem de culto e a estrutura que se dá a uma reunião, a um culto, e que tem, parece-me a mim, um objetivo na questão da adoração, da preparação e da direção do espírito daqueles que se encontram naquela reunião. Sim, até pegando nisso que tu estavas a dizer, e em off nós até falávamos ontem que trocávamos umas mensagens e tu disseste uma coisa que é verdade, que é difícil uma congregação não querendo ter uma liturgia acabar por não a ter, né? Há sempre uma ordem que tu podes ser, como estavas a dizer, mais flexível ou inflexível, mas há sempre uma ordem das coisas que tu acabas por seguir. E tu trouxeste agora também uma ideia que me estava a fazer pensar, que é, realmente a liturgia, ok, serve para quê? Serve para ter uma ordem? Certo. Mas também deverá servir para a gente adorar melhor, não é? Ou seja, as coisas devem ser pensadas de forma a não ser só ok, esta é a ordem que a gente tem, porque dá jeito que seja assim, mas é como é que esta ordem das coisas são encadeadas de forma a que possamos louvar melhor, seja mais fácil para toda a congregação louvar e para que o nosso louvor seja melhor para o meu Deus, para o nosso Deus. E às vezes tu sentes como pôr isso, ou seja, esta era uma dimensão que era o que eu estava a dizer, eu não estava muito familiarizado até há poucos anos com este conceito da liturgia, e ainda por cima me pareceu uma palavra pesada, estás a ver, e é isso, não, liturgia é uma coisa católica, etc. E realmente acho que há muitas coisas que eu em particular tenho, que é aquela coisa, houve certas palavras que associas logo a um contexto e nem vais à procura se aquilo realmente se aplica a ti ou não, e depois percebes, bem, isto Aliás, desculpa, nós nos nossos apontamentos, nos nossos documentos de preparação para os podcasts, nós temos um Excel, tem os temas, tem as datas dos programas e afins, e um dos separadores chama-se liturgia, e essencialmente são aquelas coisas que a gente repete semanalmente ou que não nos queremos esquecer. Portanto, nós aplicamos aquele termo pesado para uma coisa que pode ser a ordem de trabalhos que não muda. Portanto, o que é que podemos dizer na apresentação, o que é que podemos dizer no término, o que é que temos que incluir, mas sim, é isso. Diz, ias fazer alguma questão? Não, depois agora até me estavas a levar para o outro lado, que eu lembro-me que há uns bons anos atrás li um livro ele era líder de louvor, eu já não lembro qual era a igreja, mas é o Ron Canoli, que é um líder de louvor bastante conhecido. Ele escreveu um livro, e lembro-me que uma das coisas que ele falava, do que eu me lembro, porque eu já li há bastantes anos este livro, mas lembro-me, eu não me lembro de ver lá o conceito de liturgia, mas havia uma parte que ele falava da ordem, do culto e etc. E uma das coisas, por exemplo, que ele dizia, e se calhar vou pegar na questão para depois aí, é que na igreja dele eles tinham optado por tirar a questão da oferta, ou seja, a oferta era feita quando as pessoas entravam ou saíam do culto, porque sentiam que assim a ordem do culto fluía mais facilmente e que não se perdia um certo espírito. Pronto, e passando por aqui, porque para nós, ou seja, anos mais tarde, e que agora estamos na Igreja da Lapa, eu sinto que nós vemos as coisas um bocadinho de forma diferente, e a ênfase que nós damos até na questão da oferta é porque a oferta realmente é um ato também de culto. Tu há algum elemento assim que tu sintas, seja na nossa liturgia ou
de outros contextos que tenhas passado, que sintas isto, que há certos elementos que realmente dificultam, ou que para ti, pessoalmente, pá, que dificultavam quando entra ali, dificulta-te de realmente ir-te um bocado daquela parte de louvor que tu estás a querer prestar e a tua cabeça entra ali em conflito com o que está a acontecer? Deixa-me pegar, eu quero voltar aí, mas uma das coisas que tu já disseste, a questão da liturgia pode ser mais ou menos consciente, mas não é por causa disso que eu acho que não exista uma liturgia ou um ato de louvor ou uma inércia, uma dificuldade num ato de louvor. Ou seja, há quem defenda que o culto tem que ser uma coisa muito rígida e que tem que ter aquela estrutura, e a estrutura pode ser a adoração, leitura, ou um convite à adoração, uma leitura, os anúncios, e depois mais uma leitura, ou 4 ou 5 cânticos, ou mais uma leitura com oração. Isto é, há igrejas que aparentemente não acham que têm uma liturgia, mas a ordem que têm institucionalizada ou instituída Exato. forma uma liturgia. Se isso cria aquilo que tu estavas agora a dizer, se cria ou não essas dificuldades para o louvor. Por exemplo, nós temos normalmente no início de cada reunião, temos os anúncios. Eu acho que ter os anúncios a meio, ou às vezes até antes da pregação, depois de cantares, depois de leres a Bíblia, depois de orares, pode criar esse ato, e principalmente quando é um período de anúncios muito grande. O que é que eu acho, ou o que é que eu penso? Aquilo que me interessa destacar é que nós temos sempre um tipo de liturgia, e esse tipo de liturgia que nós temos está focado em alguma coisa. Eu diria que na Lapa o centro acaba por ser a palavra. Nós temos 3, 4 leituras no culto, há períodos, e às vezes até são algo extensos, de oração, há período para louvor, mas tens uma estrutura que te aponta para a palavra e que te leva a perder / ganhar tempo a ler a palavra e a ouvir a palavra. Eu conheço, ou já passei, ou já visitei igrejas em que o foco, eu diria que não é tanto a palavra, a menos quando ela é pregada, mas é o que se canta. Portanto, não é por causa disso que deixa de haver uma liturgia. Agora, o foco é distinto. Respondendo à tua questão, eu acho que às vezes até as piores liturgias, feitas de uma determinada maneira, podem não te interromper o espírito de adoração. E há outras que acabam por perder demasiado tempo com coisas que são secundárias, e que não te levam ao espírito de louvor, de adoração, de compreensão da palavra, que poderiam e deveriam ter. Sabes, tu disseste em eu vim de um contexto pentecostal e uma coisa que para mim foi difícil durante muitos anos, depois já está na Lapa, mas foi muito difícil, foi mesmo essa. Ou seja, quando eu cheguei à Lapa, a ordem de culto sempre me pareceu. Eu estava habituado a uma ordem de culto, a uma liturgia, como tu estavas a dizer, muito orientada ao canto. E aliás, quantas vezes a parte do canto era quase. Demorava mais tempo do que a parte depois estás de volta realmente da Bíblia Era uma liturgia pouco avivada. Exato. E de repente chegar à Lapa e é muito difícil, e foi difícil durante muitos anos, ou seja, que cantas um cântico, depois paras e lá lês a palavra, depois cantas outra vez, depois já li uns anúncios, etc. E foi uma coisa que não foi nada fácil para mim. Há aquelas coisas que obviamente estás num contexto diferente e começas a lidar com ela. Este eu lembro-me que para mim foi mesmo daquelas que isto custa-me tanto, sair às vezes tipo, custa-me tanto isto assim. É verdade que hoje em dia, por causa do que tu estás a dizer, eu precisei de muito tempo, se calhar demasiado tempo, para perceber realmente a centralidade da palavra e perceber
porque o que eu considerava adoração e louvor estava demasiado pegado a um tipo de louvor e de adoração que era o canto. Era aí que eu estava a dizer, isto é o louvor e a adoração. Eu, quando me referia a louvor e adoração, era aquilo que me estava a referir. E demorou muito tempo até a minha cabeça e o meu coração fazer aquele clique de, pá, fogo, realmente poder abrir a palavra, lermos a palavra, que é a palavra de Deus, não há volta a dar. Esta é que é a parte inerrante. Depois cantarmos enquanto comunidade, voltar à palavra, etc. Quando isto foi quebrado, eu hoje valorizo muito mais e gosto muito mais. Não é gostar muito mais, sim, mas acho que também gosto muito mais porque realmente as coisas. Porque é isso, porque de repente o que tu estás a dizer não há. O que interessa é mesmo a palavra, é o que está ali no centro, é a palavra. E embora todas as igrejas evangélicas, eu acho que esse é o princípio, há igrejas em que isso se torna mais óbvio do que outras. E nós. Palavra cantada, que é o normal, a leitura da palavra, depois ainda oramos a palavra enquanto comunidade, sendo que esta foi a última que me gostou muito, quando a gente começou a fazer, porque não é uma coisa que a gente faz desde sempre. Eu sei que foi aquela coisa que sempre achei estranho, agora estamos todos, porque mais uma vez, só há católico, né? De repente está a congregação toda a orar a uma só voz, etc, etc. Essa demorou a grow on me, embora agora já esteja e gosto, mas confesso que não foi também uma daquelas. Mas olha, deixa-me interromper. Uma sugestão, podermos ter um podcast sobre oração, mas a oração escrita, a oração que nós lemos, que não é produzida por nós, pode ser uma coisa muito breve, mas que eu acho que é interessante, que é uma das práticas que a gente tem enquanto igreja. Portanto, um dos textos que nós lemos no culto é um dos textos que nós traduzimos para oração e que oramos em conjunto. Mas também para nos ensinar, de alguma forma, por um lado é para orarmos enquanto corpo, mas por outro lado é também para nos ensinar que a palavra pode ser transformada em oração e que nós podemos e devemos orar a própria palavra. Mas desculpa, interrompi. Não, é só isso. Isto para dizer que é verdade, ou seja, a forma como fazemos as coisas e hoje fazemos as coisas sempre teve um propósito. E às vezes, para mim, houve uma grande luta eu percebi ao propósito, a centralidade da palavra, só que como a minha cabeça e o meu coração estavam tão ligados ao que a centralidade da palavra significava face à forma como nós fazíamos enquanto igreja, foi difícil, foi uma luta até chegar àquele ponto de agora aprecio. Mas quando eu estou a dizer anos, foram anos, ou seja, já não sei quantos anos estou na Igreja da Lapa, desde que a igreja foi fundada, portanto já foi há muito tempo, e antes disso já estava enquanto missão, mas foram, sei lá, 6 anos em que era uma luta, ou seja, começava as coisas e quase que era preciso uma pré-preparação, estás a ver? Bora lá, é assim que é. Fugindo um bocadinho do tema, mas estando lá. O facto de, por exemplo, há igrejas que têm um período de louvor, isto é, um período em que se canta, e depois passam para uma ou duas breves orações e depois para a palavra. E por vezes aquilo que se canta, e eu aqui corro o risco de ser um bocadinho mais cínico, não tem tanto a ver com o conteúdo daquilo que se canta, mas com a emoção que se pode produzir através daquilo que se canta. E neste sentido, o facto de nós termos, liturgicamente, se quiseres, 3, 4 cânticos, em que temos uma estrutura mais ou menos definida de quando é que se canta cada um, e que normalmente a escolha é feita também tendo em conta a palavra que se vai ler e a palavra que se vai ouvir. Isso não é que a emoção em si seja má, mas isso obriga-nos a olhar para o que cantamos de forma diferente. Não é que nós achemos que a emoção daquilo que se canta seja propriamente uma coisa má, mas não é o principal. E nesse sentido, quando se canta e até quando se faz pausas naquilo que se canta para ler a palavra e para orar, vai-te obrigar a que aquilo que tu cantes tenha um efeito diferente e distinto em ti. O que não quer dizer, claramente, que nós não possamos louvar e adorar através daquilo que a gente canta. O que não quer dizer que nós não sintamos emoção ao cantar aquilo que cantamos,
ou que até aquilo que cantamos produz em nós emoções, mas a maneira como, por exemplo, a nossa liturgia olha para aquilo que a gente canta e para a forma como a gente canta, eu acho que é ligeiramente diferente de alguns Não, contextos. totalmente. É o que tu estás a dizer. Ou seja, há uma noção clara há uma noção clara, não era assim que eu queria colocar. Ou o louvor é constituído por emoção e depois tu podes juntar um bocadinho também do teu lado racional, ou a coisa é um bocadinho mais completa e realmente também não podes estar só do lado do racional e não queres que haja emoção, porque também alguma coisa está errada. Se as tuas emoções não estão a ir de encontrá-lo, e acho que é sempre esse equilíbrio, ou seja, o que eu sentia quando fui para a Lapa é que era tudo racional, e não era, ou seja, era mais em mim, mas porque como eu estava vinha de um contexto que era tudo tão para o emocional, era mesmo o que estás a dizer, os cânticos é mais do que tu estás a dizer no cântico, é o que o cântico te faz sentir, é como é que o grupo de louvor toca de determinada maneira e fica ali quase num mantra para tu entrares naquilo, e isso é que te prepara para o espírito depois trabalhar na pregação, estás a ver? Foi assim que eu cresci nesta. E de repente chegas a um outro ponto que para mim era quase um choque. Pá, a malta aqui não acredita em emoções. A malta aqui pensa muito nas cenas, etc. Mas bora lá. E já agora, sendo justo, eu também acho que a nossa igreja tem feito um caminho nesse sentido. Ou seja, eu acho que a gente já tivemos mais extremados, é tudo muito da cabeça e depois tocamos o cântico, agora quebra-se o cântico, já cantámos isto uma vez, está dito. Próximo, qual é o próximo ponto? E eu acho que tem havido uma preocupação de, nós temos, se nós somos seres completos, racionais e emoções, o nosso culto também tem que ser, as coisas têm que ser harmoniosas, não pode ser de blocos de Lego separados, não, os blocos constroem-se uns em cima dos outros para fazer uma coisa bonita. Mas sabes que, não vindo de um contexto pentecostal ou neopentecostal, mais uma daquelas histórias que tu não estás à espera da minha parte. Eu lembro que aqui há uns anos convidaram-me para um acampamento, convidaram-me para dirigir o louvor. Não sei se já me ouviste cantar, obviamente que eu não canto. Zero, nunca te ouvi a cantar. Vamos ter que mudar isto. Mas é zero. Para ser simpático. Mas o ponto era tentar ter uma estrutura que fosse não tanto a de criar emoção por emoção, e na altura aquilo que eu disse, ok, eu não vou cantar, eu vou dirigir, vou ter alguém sempre ao pé de mim que cante e que toque, como é óbvio, mas fiz uma escolha de cânticos, ou seja, aquilo que nós fizemos foi tentar perceber o que é que ia ser pregado, qual é que era o tema, escolher um número de cânticos. Não quer dizer que não pudéssemos cantar um ou outro que não estivesse lá, mas era tentar fechar a coisa e tentar que a coisa fosse no sentido de criar uma unidade de sentido através da palavra, ou seja, que aquilo que cantássemos nos dirigisse para a palavra que iríamos ouvir ou que teríamos ouvido. E nesse sentido, para algumas pessoas foi uma surpresa o facto de, uma das coisas que eu na altura tentei que não acontecesse era que nós estivéssemos a cantar durante 20 minutos só por estarmos a cantar, que às vezes estamos a cantar coisas que provavelmente não dizem respeito, ou seja, estarmos a cantar 5 ou 6 cânticos que não têm nada a ver uns com os outros e que não têm nada a ver com a palavra que a gente vai cantar, que vai ouvir, mas tentar ter uma harmonia no sentido de, ok, nós queremos adorar a um Deus que é de uma determinada forma, estamos a tratar de um determinado tema, vamos tentar aqui criar uma lista de cânticos, também era um acampamento, eram 7 dias, e nesse sentido foi uma surpresa para algumas pessoas a unidade que se podia ter em termos de liturgia, em termos de louvor. E aí eu acho que é interessante, porque às vezes quando estamos em determinados contextos, parece que o tempo de adoração / louvor serve somente para criar a tal emoção e pouco mais. Portanto, essencialmente estás a pôr gasóleo para depois o pastor tentar atear. E deixas de alguma forma a compreensão
interpretação da palavra um bocadinho de fora disso. Mas sim. Yeah. Sim, acho que vamos ter que fazer, estava-me a lembrar agora, havemos também de fazer um podcast e era pegar um bocadinho naquilo que estávamos a falar e também do que li agora no livro do Franklin, quando ele no final já está a falar do protestantismo e dos evangélicos no século XX, que é o emburrecimento do evangélico e quase aquela... ou seja, houve uma corrente, e depois que o neopentecostalismo pegou um bocado, segundo o Franklin, que é quase uma separação em relação ao académico e ao estudo, etc., para tu ficares em coisas muito pela rama, estás a ver? E acho que isso depois, de uma forma ou outra, influencia a liturgia que a gente depois quer seguir. E pode ser uma coisa porreira para falarmos mais à frente. Mas deixa-me acho que vou só sugerir para final deste podcast, eu acho que a música que tem que ter és tu a cantar. Eu não quero. Terminar, não, vai ter que ser. Vamos ter que terminar o podcast, a música final será tua. Tiago, será tua. Será uma escolha minha, provavelmente. Isso é sempre. Não, mas a questão da liturgia ainda, só para terminarmos, eu acho que é importante nós percebermos que há sempre uma liturgia e provavelmente a última coisa que nós queremos dizer é que a nossa é melhor do que a vossa. Ou seja, aquilo que interessou à liderança da Igreja, como tu dizes, a liturgia tem sido ligeiramente alterada, ou pelo menos a forma como se olha para cada parte da ordem de culto, se vocês quiserem o termo, tem sido ligeiramente alterada, mas até isso é importante. Ou seja, eu quando vou para a igreja eu posso preparar o meu coração, eu posso preparar a minha adoração, ou preparar-me para adorar, sabendo que eu vou ler a palavra, sabendo que eu vou cantar, sabendo que há períodos específicos para determinadas coisas. Mas na Lapa, e nós já o dissemos, acho eu, os dois, a centralidade da palavra, porque nós achamos, a Igreja acha que a palavra é central e é através da palavra que somos salvos, através da palavra encarnada. Portanto, a palavra é o centro da ordem de cultos, porque aponta para Cristo, aponta para Deus e aponta para aquilo que o Espírito Santo pode fazer através da palavra. Puma. Mic drop. Não há mais nada a dizer, é mesmo it. Onde é que nos encontram, Tiago? Meus caros, vocês encontram-nos em todo o lado. TikTok. Ainda não no TikTok, mas a gente vai pensar nisso. O TikTok vai fechar, Tiago, e nós não vamos estar lá. Epá, eu acho que tu és o responsável. A gente tem que pensar nisso. Portanto, Facebook, Instagram, iTunes, Spotify, procurem por Duas Solas da Lapa ou Dois Solas da Lapa. Podem enviar mail para o Gmail, portanto, 2 é o número, 2solaslapa@gmail.com. Meus caros, comentem, avaliem o podcast, é uma maneira também do podcast ser mais conhecido no sentido em que pode aparecer nas sugestões. Se não quiserem dizer nada, ponham lá só as 5 estrelas para nós chega. Meus caros, até para a semana. Joel, um abraço. Até para a semana, meu amigo.